Independente de onde alguém tenha nascido, na China, no Brasil, na Europa, somos seres humanos. Independente da cor que você tenha, do credo, você é um ser humano. E será que isso não deve ser suficiente para nos aproximar? Para sermos um, como a palavra nos convida, que sejamos um, que vivamos unidos. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Somos irmãos. Alguns irmãos distantes, é verdade. Alguns irmãos meio estranhos. Mas irmãos. Eu ouvi num filme que assisti nas férias, de que estranhos são na verdade familiares que você ainda não conheceu. Esse filme se chama 5 Pessoas que Você Vai Encontrar no Céu. Mas é mais difícil ainda quando pessoas que são próximas se tornam distantes por causa de divisão, de discussão, de inveja, de orgulho. Precisamos muitas vezes aprender a perder para ganhar. Um homem e uma mulher casados, que vão pouco a pouco se tornando distantes um do outro, que vão se separando, se dividindo por orgulho. Eu prefiro perder 1000 discussões a perder você. Quem ama de verdade poderia dizer isso. Deus, Jesus, foi capaz de perder a sua vida na cruz para ganhar as nossas vidas a cada dia. Vivamos unidos, vivamos em comunhão, vivamos em unidade. Essa é a vontade de Deus. Pai nosso, a nossa oração. Quem está dividido com o irmão não pode celebrar a Eucaristia, não pode se confessar. Imagina alguém que chega para se confessar dizendo que traz um grande ódio no coração contra alguém, que tem um desejo tremendo de matá-lo. Como pode se confessar? Quem não se reconcilia com Deus também não pode se reconciliar. Quem não se reconcilia com o irmão também não pode se reconciliar com Deus. O livro do Eclesiástico mostra que nós muitas vezes pedimos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos perdoar os nossos irmãos. Perdoa-me, Senhor, da mesma forma que eu perdoo os meus irmãos. Precisamos, para viver a unidade, conhecer mais quem somos. Você é filho de Deus. E Deus perdoa. E Deus não quer viver dividido com ninguém. Ele é amor, misericórdia, é compaixão. Na primeira leitura de Jeremias, um povo que abandonou o Senhor, quer dizer, se separaram. Deus não se deixa vencer pelas nossas maldades, pelas nossas divisões. Vocês já ouviram falar de barra de direção? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão aí. Acho que quase todo mundo. Lembram aquele piloto da Fórmula 1? Nosso Ayrton Senna? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Brasil! Ele morreu quando? Quando quebrou a barra de direção. E não sei se você já teve a oportunidade da barra de direção quebrar na sua mão. Eu já vivi isso. Logo no comecinho, quando estava aprendendo ainda a dirigir, assim, já tinha aprendido, mas pouco tempo que tinha aprendido, lá na nossa cidade, em Escada, em Pernambuco.
subindo uma ladeira e no final eu deveria fazer uma curva. E na hora que fui ali no fusquinha verde metálico do meu tio Paulo, na hora que fui fazer aquela curva, percebi que o volante havia se tornado como aquele volante de carrinho de parque de direção, sabe? Que não para. E automaticamente já pisei no freio, meio que por instinto, talvez pelo Espírito, para me salvar e salvar as pessoas que estavam ali naquele carro. E graças a Deus nada aconteceu conosco. Mas infelizmente com esse nosso piloto, até porque vinha muito mais rápido que eu no fusquinha verde metálico, não teve como parar, não teve como se desviar. Ele perdeu a sua vida. Se separar do irmão é se separar de Deus, é quebrar esta barra de direção em que a minha vida fica perdida, em que a minha oração fica sem força. Como queremos esperar, como queremos receber de Deus, melhor dizendo, os seus milagres, as suas graças, como queremos que as nossas orações sejam de verdade ouvidas, se trazemos mágoas, discórdias, ressentimentos, divisões dos nossos irmãos. Falando de unidade, por que não falar entre evangélicos e católicos? Recebo tantos e-mails e vejo tantas coisas na internet de ofensas recíprocas. Será que não está na hora de vivermos como a palavra nos ensina? Que todos sejam um. E isso não é simplesmente palavra do Padre Sóstenes. Eu estou só transmitindo nessa missa aquilo que os nossos papas nos ensinaram e nos ensinam. Por exemplo, em um documento da igreja que se chama Ut Unum Sint, do Papa João Paulo II, ele diz: é preciso viver a conversão do coração para vivermos em comunhão, em ecumenismo. Um outro documento do Vaticano II que nos convida também a viver isso, que se chama a reintegração da unidade, que diz que Deus também, pelo seu Espírito, age também muitas vezes ali. Eu sei, nós fomos ofendidos, eu também fui, sobretudo no começo da minha caminhada. Quantos irmãos evangélicos que infelizmente mais atrapalharam a minha caminhada que ajudaram, porque ficavam me questionando, me perseguindo. Até num trabalho que eu tinha, eles eram muitos e só eu católico de verdade, porque os outros eram só de IBGE, só para fazer número. E um deles disse uma vez, eu me lembro muito bem: Sóstenes, você anda com a palavra, porque eu andava com a Bíblia, não tinha vergonha de andar com a palavra de Deus. Você conhece a palavra, como você pode ser católico? Engraçado, né? Mas tudo bem, eu te perdoo. Você me ofendeu, mas eu não quero te ofender. Porque Jesus disse para vivermos como irmãos. O céu que você quer é o céu que eu quero. O Deus que você adora é o mesmo que eu adoro também. Vamos viver como irmãos. Vamos viver em unidade. Olha, por exemplo, me empresta o missal, por favor. Nós rezamos sempre falando disso, de comunhão, de unidade, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Obrigado. Por exemplo, em várias orações eucarísticas. Aqui na oração eucarística segunda, a mais comum, a mais popular, por exemplo,
nós rezamos e nós o suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Quer dizer, eu comungo Jesus, que é chamado de comunhão, e não estou em comunhão com os meus irmãos. Depois a gente vai rezar o Pai Nosso, e eu já falei disso para vocês. Fala de unidade. Depois, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Unidade, comunhão. Você que talvez esteja procurando aí penitências, ou talvez nem começou ainda a sua penitência, faça a penitência de se reconciliar com seu irmão, com as pessoas da sua própria casa, com seu esposo, com seus filhos, porque tem pai que guarda a mágoa do filho também. Vivamos em unidade. O Senhor deseja que sejamos um, que o amor que você recebe todos os dias na Eucaristia, em comunhão ou espiritualmente, tenha força de soldar a barra de direção que quebrou da sua vida. Porque daquele fusquinha verde metálico que quebrou a barra de direção, tem problema não. A gente levou depois lá, vamos cantar daqui a pouco, hein? A gente levou depois lá para a oficina, eles soldaram, e a gente voltou a usar, tranquilo, e nunca mais quebrou, graças a Deus. Que nessa Santa Missa, a solda da misericórdia do Espírito Santo te una de novo aos teus irmãos, que una de novo para que não nos separemos mais, porque é o amor, é a vontade de Deus que tem que vencer. Que seja um então.